Ele era pequenininho, devia ter uns 3 anos. Ela nem tão pequena assim. Conversavam sobre o amor. Filho, o amor é uma coisa muito boa. O amor soma. O amor aumenta. No amor cabe todo mundo, filho. Ele ouvia tudo enquanto brincava com um dragão de borracha na mão pelo quarto. Tem o amor do pai, o amor da mãe, o amor do avô, o amor da avó, o amor dos tios, das tias, o amor do namorado, o amor da namorada. Tudo é amor. E o mais bonito no amor é que não tem um amor melhor do que o outro. Existem vários tipos de amor. No amor cabe todo mundo, filho, cabe todo mundo. Ele olhou para ela enquanto brincava com um dragão de borracha na mão e disse: mamãe, um pouquinho de cada vez, mamãe, um pouquinho de cada vez. Ela disse que foi assim. Nossa, como você demorou para chegar. Tô te esperando há tanto tempo. Era ele. Eles não se conheciam ainda. Mas ele já estava sorrindo com aquele brilho, como se tudo à volta tivesse luz própria. Oi, eu não te conheço. Ela disse, já aceitando um copo de cerveja gelada com espuma grossa. Eu sei, mas eu tô te esperando há muito tempo. Castanheda. Para ela foi como Castanheda. Ele era o próprio Siddhartha. E tinha todos os pelos que o corpo produzisse dourado. Gostava de trigueirinho, de OVNI e de vida intraterrena. Para ela, a possibilidade de vida intraterrena sempre pareceu mais difícil do que a extraterrena. É que dizem que são seres menos evoluídos, mas que habitam concomitantemente a superfície da Terra. É por isso que ela tenta um tempão se inscrever no Fórum Mundial de Ufologia. Ele gostava de rock eletrônico, alemão. Gostava de gravar a distorção do carrinho de feira, colocando um microfone dentro para fazer um som. Mas gostava mais ainda de ficar na cama vendo Buñuel e transando até dormir. Pegava aquele carro todo de fibra de vidro e ó, saía 1000 quando ficava puto. Mas aí voltava e dizia, e aí, baby? Com aquela risadinha do Muttley, da Corrida Maluca. Comia comida natural de um lugar que entregava em casa. E tinha a mania de colecionar notícias de jornal que ele achava importante. Então eram gavetas e gavetas de recorte de jornal, que às vezes virava música, poesia, ou embrulho de copo quebrado, quando não tinha nenhum outro por perto. Ela gostava de usar suas roupas e ele de saber com qual menina ela tinha ficado quando não dormia com ele. Deu 2 livros de poesia do Jim Morrison em edição portuguesa. Então eles fumavam um e ficavam lendo em voz alta pela casa. Metamorfose. Objeto cortado do nome, dos hábitos, das ligações. Separado, torna-se apenas coisa em si mesma. Quando tal desintegração em pura existência se completa, o objeto fica livre de ser absolutamente qualquer coisa. Já ela era linda, assim, uma franja, um cabelo comprido, um olhar de águia, e bebia vodka. Dizia que não era nem menino, nem menina, era menine. Ela se apaixonou imediatamente pela menina. Uma boate em Copacabana. Kitnet. Alguém lembra? Ninguém lembra?
Era aqui perto, mas ninguém lembra direito aonde, né? Perto aonde, né? Porque também aquela era, o negócio de lembrar. Ninguém lembrava muito nada, né? Porque não é muita coisa pra lembrar, não é pra lembrar. Ela dizia que tinha uma cama de casal no meio da pista de dança com uma capa de plástico vermelha. Ou era luz? Dizia que ficava vendo aquele cabelo se aproximar e se afastar, se aproximar e se afastar, se aproximar e se afastar. E aquela boca que falava, ela não entendia nada. E o beijo, nossa, o beijo, e o... A menina veio ficar uma noite com ela. Ele entrou no quarto e elas já estavam ali juntas. Ele disse que estava bonito, mas que achava que estava sobrando. Então ia sair, ia tomar uma cerveja e depois voltava. Mas não voltou. Mas elas foram buscá-lo. Aí o cara veio meio tímido, tocou uma música no violão e ficou. Mas nem sempre todo mundo fica. Uma amiga dela, quando se separou, ficou tão louca que mandou embalar a louça para mandar para casa nova do marido, mas antes quebrou a louça toda. Um tio, numa separação, enviou um buquê de flores com uma caixinha e um cocô dentro. E um outro, depois de ter se separado, voltou para casa e o marido tinha levado tudo, até a privada. Então ela ficou dias sem saber dele, da menina, de ninguém. Todos os dias o porta-retrato até virou 3x4. Como dizia Lou Reed, eu embalei nós dois juntos para você dentro de uma caixa de correio, mas você me matou abrindo a caixa com estilete. Ela não suporta mais essa falta de notícias. Também não negocia com o tempo. Diz que sente angústia do eco que o tempo faz. Silêncio é covardia ou amor? Fazer questão é uma questão de escolha, não é? Ela faz questão. Até porque não devia. Eu vi ela atravessando o tempo da linha das 24 horas e achei que não fosse voltar ao batimento normal. Até hoje ela sofre de taquicardia. Ela devia tomar um chá de coca. Ontem dançamos um forró atômico. Ela levou você tijolo dentro do peito. Ela ficou mexendo o próprio corpo, vendo suar, para ver se pegava no tranco. Fumou um solto, tomou a vodka e achou quase bom não sentir nada por um tempo. Depois ela voltou para cá. E no silêncio daqui eu sei que senti um certo alívio de ter deixado aquelas bocas para lá. Estou vivendo de hora em hora com muito temor. Um dia me safarei, aos poucos me safarei. Começarei um safari. A gente tem que seguir em frente, não é? Né? Mas onde é que fica o desejo? Assim, o desejo mesmo, onde fica? Até o bebê, quando vai nascer, é movido pelo desejo. No momento do nascimento, o bebê, ele está encaixado na vagina da mulher. O tampo da sua cabeça está encostado na saída do útero e o seu queixo está encostado no próprio peito. Então, ele começa a fazer um movimento de rotação e expulsão. Ele vai expandindo o canal vaginal e quando ele finalmente consegue passar o topo da sua cabeça pelo final do canal vaginal, ele simplesmente descola o queixo do peito. O bebê abre o plexo. Ele faz um cambrê. E ele só consegue fazer todo esse movimento de expulsão se houver desejo. Desejo é nascer.
Não é impressionante? Né? Impressionante, acho uma coisa impressionante. É impressionante! Eu vou ligar pro seu pai, ele tem que vir aqui e a gente vai ter uma conversa agora, Lu! O pai dela sentado numa cadeira na sua frente. A mãe dela sentada num canto do sofá chorando e gritando. Ela sentada do outro lado do sofá chorando e gritando ao mesmo tempo. Por que você não me contou? Eu sou sua mãe! Eu sou mulher! Mas eu tentei! Eu juro, eu tentei! Chega, pelo amor de Deus, não aconteceu nada demais. Ela só perdeu a virgindade, é isso, a virgindade. Disse o pai dela, em meio ao pranto do povo do deserto. Bom, foi assim que a sua mãe descobriu que ela tinha perdido a virgindade, né? Um exame de sangue de gravidez que deu negativo, mas que causou um abalo sísmico na vida nada pacata daquela casa. Depois desse, só um outro fez o mundo dela girar. Avenida Paulista de manhã, ela sai da sala de resultado de exames, correndo pelos corredores, as enfermeiras correndo atrás dela e perguntando se está tudo bem, se ela precisa de ajuda. Não, eu tô tudo bem, eu tô ótima, eu só tô grávida, e abraçou e beijou todo mundo que encontrou no caminho, e foi abraçando e beijando todo mundo que ela abraçou e beijou o seu filho. Seus braços estavam anestesiados, só sobrou a cabeça. Ele ali, no seu peito. Lindo. E ela lambeu a cara dele toda, tudo. Aquele gosto de placenta e líquido amniótico, tudo junto, tudo misturado. Doce e salgado ao mesmo tempo, só que muito forte. É isso. É doce e salgado ao mesmo tempo, é gosto de lágrima. Só que muito forte. Deve ser por isso que chorar alivia, não é? Como vida, como mãe, como amniótico. Ele adorava Tarkovsky. Principalmente o filme Stalker. Transcrevia as legendas do filme para reler o conteúdo quando quisesse e onde tivesse. Ele tinha até um caderninho assim, Moleskine, de capa amarela, só para isso. Tem uma parte do filme em que o Stalker conta que o porco-espinho, que foi o cara que treinou ele para ser Stalker, chegou na zona pedindo para que o irmão ressuscitasse. Os Stalkers, eles são guias de viagens que levam grupos de pessoas para conhecer esse lugar proibido, a zona. A zona é um lugar interditado pelo governo com ameaça de radiação nuclear, enfim, cheio de mistérios. Bom, o que o Stalker estava contando era que o porco-espinho chegou na zona pedindo para que o irmão voltasse a viver. E quando ele saiu de lá, ao invés do irmão, ele recebeu um monte de dinheiro. Ficou milionário. Mas o irmão continuava morto. Daí ele percebeu que na zona só se cumprem os nossos desejos mais íntimos. Aquilo que corresponde à sua natureza, que você não faz a mínima ideia, mas que manda em você. É esse o segredo. Ele se enforcou porque ele teve consciência da própria natureza. Tem um lugar nosso que é desabitado, que é marcado pelas coisas que a gente não entende, não compreende e não consegue se livrar. Isso vai destruindo a nossa fé, a nossa alegria, os nossos impulsos. Esse é um lugar marcado previamente pelo destino,
E ela acredita que algumas pessoas são marcadas para sempre por tragédias, mortes, perdas definitivas. Quando morrer, eu vou contar tudo para Deus. Disse aquele menino sírio de 3 anos. E agora? Agora café preto, pão com manteiga, ovo mexido com queijo, lavar calcinha, prender o dedo na porta, dormir de lente, entrar no carro errado, sair de Friburgo em direção ao Rio, quase parar em Vitória, e ficar tentando buscar sentido para esse lugar que nunca vai ter sentido, que nunca vai ser adjetivado por nada, que traga paz, que traga tranquilidade. Então é isso, esse deserto? Tem um lugar nosso que é um deserto. Tem outros que não. Mas tem um lugar nosso que é um deserto. Com sol, mas um deserto. E ela sempre se pergunta, será que as coisas trágicas e terríveis acontecem para que se comprove a existência desse lugar? Será que elas acontecem à revelia desse lugar? E quando elas acontecem, esse lugar é lembrado? Eu não sei dizer se a gente que evoca esse deserto, ou esse deserto que nos evoca. Enquanto ninguém voltava, ela conheceu um cara jovem que queria relação aberta, queria transar com ela e com uma mulher junto de qualquer jeito. Ela disse que achava melhor ele não colocar na cama deles uma mulher, porque ela poderia facilmente se apaixonar. Saudades de futuro combinado, de me remexer na cama com os pelos que invertem a ordem dos poros, um calor no peito, cochicho de fantasma, comer do mesmo prato. Uma volta de onde nunca deveria ter saído, disse a menina. Eu deixei as coisas em cima da mesa para você, disse ele. Porque quando você se afasta, ela lamenta não poder dizer nada e fica imaginando você saindo pelas ruas de capote comprido sem roupa por baixo. Imagina seu pau balançando dentro do capote e você pedindo fogo para acender um cigarro, ler uma carta, escrever um bilhete, fumar um baseado ou puxar uma conversa. Você gesticula muito quando fala. Nossa, coça o rosto, roça a barba, parece um búfalo de tão grande. Tem tanta certeza das coisas que vive esquecendo tudo por aí. Tudo que você olha vira seu. Tenha a tranquilidade de achar que aquilo lhe pertence, seja coisa, pessoa ou ideia. Ela detesta, mas não resiste a essa sua mania de permanecer no lugar, mandando mensagens criptografadas de aproximação e acesso quando ela sabe que você quer e arrisca o encontro de reencontros habituais. Porque esse seu sorriso de mulher gigante confirma o seu sim. Como o gato da Alice, você pega ela pelas mãos e atravessa seu rosto, furando seus olhos com as pontas dos dedos. Mergulha tão fundo nela que ela já não sabe mais onde você começa e ela termina. Talvez pela similaridade dos corpos, cheiros e texturas, talvez pelos agudos sonoros, longos gozos, choros, tempos. Elas saem depois para andar. E já é só o morno, cochicho de vento e vermelho como sangue. Os ciclos, as ciclovias. A surpresa de parecer parecido e poder ser outra. Poder deixar de ser qualquer coisa que se pense. Não ter etiquetas é um luxo. Com o seu irmão camarada, ela não precisava explicar. Porque ele sempre foi seu grande amigo. Tão amigo que sempre que ficava carente dormia com ele. Então eles transaram por muito tempo, né? Porque uma pessoa fica carente muitas vezes na vida. Nunca namoraram. Sempre conversa e sexo. Ou sexo e conversa, dependendo das urgências. Algumas vezes só conversa.
quando ambos estavam apaixonados pelas esposas, ou sexo, quando estavam em crise. Funcionava bem. Quase sempre. Tá bom, já trocaram algumas noites por cerveja, o que vale quase a mesma coisa, considerando a ressaca também. Mas o cinema sempre enlouqueceu. Mas quando ela era criança, ó, ela queria ser baterista. Mas o máximo que conseguiu foi perder a virgindade com um. Então, durante muito tempo, ela saía do cinema tão enlouquecida que ela queria viver na vida as mesmas experiências que os personagens viviam nos filmes. Era quase um fetiche. Bom, considerando Henry June, E.T., Cocoon, Tommy, a Ópera Rock, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, A Noviça Rebelde, All the Jazz e tantos outros, dá pra imaginar o que acontece quando você encontra com outras pessoas que sentem da mesma maneira? E ela encontrou. Posso garantir. Carne Trêmula, por exemplo. Não, autorizou muito, né? Porque ela e a menina saíram enlouquecidas com o poder que aquilo tudo podia ter. Porque elas achavam ele tão bonito quanto o Javier Bardem. E só pensavam naquela chupada sensacional. É, porque as condições eram idênticas, né? Ela e a menina tinham só acabado de sair do cinema com aquele cara forte e numa desenvoltura naquela cadeira de rodas que deixava elas loucas. Elas queriam, ele queria, eles se beijaram, mas não rolou. Ele queria exclusividade. Como assim exclusividade? Exclusividade? É, vem comigo, vem sozinha que eu te explico. Ah, não, peraí. Ela não foi, né? Ela não podia ser desleal à sua parceira de películas, não é? Aeroporto pequeno, pista de pouso, turbinas ligadas e aquela cadeira que ia diminuindo, minuto a minuto. Adiós, muchacho!
Bom, eu estou aqui falando, né, essas coisas todas, assim, fazendo, né, essas coisas todas. Tal. Porque ela está esperando ele chegar. Ou a menina chegar. Ela não decidiu ainda quem é que vai chegar primeiro. Uma coisa. Quando a menina chegou, ela mostrou uma música que ela tinha feito, respondendo a uma outra bem conhecida, que falava de separação. Era uma resposta às próprias dores. E talvez de um sentimento de ter sido traída pelo poeta quando a vida não se mostrou tão doce quanto a canção inicial. Mas o que a menina fez era também de uma poesia tão bela e tão indignada que ela não conseguiu dizer nada, ela ficou ali chorando. Era poesia, falando com poesia, era uma expressão do digital artística. Tem uma outra história que ela me contou, não sei se é verdade, mas ela disse que o Bradford Cox, da banda The Hunter, quando ele era jovem, ele tinha que encomendar o disco da sua banda preferida. Naquela época a gente tinha que encomendar pelo correio, né? Vocês também lembram disso, né, gente? Ah, tá, melhor. Então, a gente tinha que esperar às vezes 1 ou 2 semanas para chegar, né? Aí, enquanto ele esperava, ele compunha uma versão pirata do que ele achava que seria a sonoridade do novo disco. Aí, quando o LP chegava, ele comparava as músicas que ele tinha feito com as do novo álbum, o que, obviamente, depois viraram sucessos da sua banda. Claro. A gente precisa muito do outro. A gente precisa dos outros para criar, para ser criativo, para existir, para criar contorno. Mas considerando que alguém fez isso, referenciado em alguém, que se referenciou em alguém, em outro alguém, em outro alguém, em outro alguém, e sempre em outro alguém, em outro alguém, em outro alguém. Eu vou ler uma coisa que eu escrevi. Vou ler agora. É porque, na verdade, essa história de eterno plágio antropofágico dá um puta alívio, né? Qualquer coisa, o problema do plágio. Bom. Ontem ela chorou pelo sonho que não lembra, pelo que tentou esquecer, pelos dedos que se descruzaram, pelo suor não escorrido, pelo avesso dos pelos apelos não ditos, pelos solos de guitarras não tocados, pelos solos tocados, pelos cílios que encravaram pela inveja. Ontem ela chorou pela dança iniciada, pelo leite da moça derramado, pela bolha dos pés, pela vodka vagabunda, pela sua bunda, pela demora das horas. Ontem ela chorou pela falta de impulso, pela plateia lotada, pelo prestígio conquistado, pela dívida bancária, pelos bancários, pelo gozo alcançado, pelo tudo que foram, pela falta de grana, pela falta de grama, pelo filho amado, pela mãe morta, pelo pai incansável, pelas irmãs siamesas. Ontem ela chorou. Por todos que já foi. Pelos que amou. Pelo pão que endureceu, pelo pau que amoleceu. Pelos filmes que morreu. Por o que acreditou. E pelo que se livrou. Ela me disse que muitas vezes ela se sente ligada a outras pessoas por um fio invisível que atravessa dimensões. Algumas vezes ela sente um aperto no peito e aí começa a visualizar pessoas na sua frente. Então ela começa a ligar para essas pessoas para saber se está tudo bem. Na maioria das vezes a confirmação aparece nesse grupo inicial, então seu coração relaxa. E ela sabe que chegou o fim desse telefone sem fio invisível. Quando ela não consegue ter uma resposta, ela pede que o plano superior mostre para ela o que está acontecendo. E é incrível, em alguns dias ela sempre tem uma confirmação. Mas é sempre estranho, mesmo acontecendo por uma vida toda. Quando ela era criança,
Ela ficava com muito medo do que via, do que ouvia, achava que estava maluca. Depois ela encontrou com outras pessoas que sentem da mesma maneira e a entender um pouco melhor. Ela me disse que acha que uma coisa pode estar acontecendo num lugar e ser sentida em outro. Uma pessoa pode estar cantando uma música num determinado lugar e uma outra cantando a mesma música ao mesmo tempo, só que em lugares completamente diferentes do planeta. Mas que existe essa sincronicidade. Eu posso fazer uma experiência com vocês agora aqui? Posso? Ai, que bom. Podia não querer, né? Não. Então é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui umas sacolinhas. E essas sacolinhas, elas têm uns papeizinhos. Cada papel é o título de uma música, tá? Então eu vou distribuir essas sacolas para vocês. E aí queria que cada um sorteasse uma música. Mas, por favor, não conta para quem está do lado. Porque senão a gente não tem como mensurar a experiência, né? Saber se tá? Então, por favor, tira um. Tem vários papeizinhos dentro. Então tira um e passa a sacola para quem está atrás. Quando eu contar até 3, cada um vai começar a cantar a música que tirou. Putz. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí, meu filho, agora é a hora. Entendeu? Tá? Pode ser? Então vamos lá. 1, 2, 3. Hoje uma coisa acontece no meu coração. Só quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para me irritar ali a sua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Se um dia ela voltasse para aquela casa, ela encontraria sua mãe gargalhando e dançando em roda na sala de piso branco, com aquela lona de caminhão pendurada no terraço que servia de cabana, a cabeça do Mago Merlin de um desfile da Sapucaí enterrada no gramado do terraço que ficava em frente à piscina. Não era bem uma piscina, era um tanque gigante e branco que ela mergulhava, dava impulso com os pés, com a barriga arrastando no fundo até machucar o umbigo. O umbigo dela era meio para fora, parecia um fone de iPhone, assim, pequeno e branco. Devia servir para ouvir as lombrigas, né? Ela fazia uma coisa engraçada com a barriga, fazia malabarismos com a barriga para dentro e para fora. Acho que deve ter sido por isso que o pediatra disse que ela nunca teria problema de intestino. Será? Barulho da câmera de Super 8. Cheiro de cigarro. O pai dela, descalço, sem camisa, só de calça jeans, tipo, sei que sou gato mesmo, e daí? E é mesmo. Flor de hibisco vermelha. E uma outra que a gente chupava o caule atrás assim, tinha um gostinho docinho. Mas você sabe que uma das suas irmãs gostava de chupar limão com sal e amarrar pano de prato no pescoço para juntas escalarem as vigas de sustentação da casa? Muito antes do Lula ser presidente, ó, numa noite, na casa da sua mãe, meio dormindo no colo dela, ela perguntou para ele quando é que o Brasil ia pagar a dívida externa. E anos mais tarde, para uma namorada nova do pai que ria histericamente por conta do primeiro encontro com as filhas, se ela ria assim o tempo todo. Até hoje elas ficam rabiscando o corpo uma da outra, contando o porre da noite anterior e as viagens de Mauá.
E quando bebem juntas, a única garantia que tem é que não podem perder o canudo do drink. A outra irmã comia carne crua em pedaços. Tinha o cabelo até a cintura, que ninguém podia mexer. E gostava de se esconder pela casa com um pé de galinha cru para assustar todo mundo. Teve 2 namorados ao mesmo tempo que elas despistavam por telefone porque elas tinham a mesma voz. Uma coisa esquisita. Essa irmã gostava de lutas marciais e bichos em geral. Teve 3 lagartos. O Alexandre, o Frederico e o Eduardo. Ela alimentava assim, ó, com ovo cru. Isso sem falar nos cães e nos gatos. Ultimamente ela tem sido vista com os lobos, guarais, no mato, juro por Deus, de verdade. Pô, até picada de cobra já levou, não é? E começar a fumar maconha com essa irmã foi fundamental. Porque juntas e doidas, elas não precisavam manter a hierarquia da irmandade. Sempre tão chata e tão separatista. O pai dela, aquele que sabia que era mesmo gato e daí, gostava de contar a história do Joãozinho Pé de Feijão todas as noites, fazendo todos os personagens pelo quarto. Era um espetáculo por noite. Quem é o gigante feroz dessas matas sem fim? Quem é a fera que come criança, que mata criança? Sou eu, se alguém duvidar que sou mesmo ruim assim, que venha pra cá, pois preciso encher minha pança. Dum, 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 dum. Abra essa porta, mulher! Muito medo do gigante. Insônias intermináveis. Mas ele garantiu para ela que tem noites que não são feitas para dormir. E também a convenceu de que ela só devia tomar cogumelo e ácido se ela tivesse bem da cabeça, com pessoas que ela confiasse e num lugar bem bonito, hein, minha filha? Por favor! Coisas que dificilmente aconteciam juntas, né? Até hoje, ela agradece a ele pelos neurônios que sobraram, as bad trips que não vieram e pelas esplendorosas experiências. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Good job. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing flight. Down engines on. 3, 2, check ignition and take off. Lift off with you. Os poros estão dilatados. Ela se vê flutuando pelo quarto, seu corpo na cama com os poros dilatados. Ela é levada para fora do quarto, vê telhado, rua, cidade, país, planeta, espaço sideral. Se sente envolvida por uma música que não conhece, mas é muito familiar. Sensação de aconchego. Ela tenta retornar ao corpo, que continua vendo lá embaixo na cama, dilatado, mas a velocidade é muito grande. Uma outra puxada, ela se aproxima. Dessa vez, tem alguém dormindo em cima dela, com um rabo gigante saindo do cóccix. Ela tenta empurrar o corpo e não tem forças, tenta gritar e não tem voz. Chama violeta, luz violeta, chama violeta Saint-Germain. Ela é levada novamente. Dessa vez um mergulho dentro do peito, tampo da cabeça escancarado, um tubo de luz violeta desce pintando todo o seu corpo, rápido, 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 rápido e veloz. Ela é líquida. Silêncio, silêncio, silêncio.
diante do altar sagrado do meu coração. Acendo o fogo solar e me entrego ao comando da chama interna. Eu agradeço e reverencio a chama trina, que agora se expande por todo o meu ser. Eu sou a chama trina em expansão. Eu sou, eu sou, eu sou. A mãe dela posou para Playboy em janeiro de 1982, enquanto a Guerra das Malvinas rolava solta, Elis Regina morria, o Brasil perdia a Copa na Espanha, e o pai de uma amiga disse, meio com cara de lobo mau, que a sua mãe estava deslumbrante nas fotos. Promete que reencarna comigo. Promete que não vai doer. Promete que me escreve um bilhete. Promete que não vai achar a menor graça essa história de suicídio. Promete que confia tanto em mim quanto no mundo. Promete que tudo isso vai passar. Promete que Deus não tem nada com isso. Promete que vamos continuar dançando em roda na sala de casa. Promete que sua gargalhada é como a do gato da Alice. Promete que me abraça novamente como um urso. Promete que não me deixa nunca mais sozinha. Promete que o sol, mesmo amarelo, vai seguir me esquentando. Promete que toda confiança na vida vai ficar mesmo sem você. Promete que vou conseguir seguir amando as pessoas. Promete que tudo vai ter significado novamente. Promete que eu mereço. Promete que eu vou chorar e eu sou um ser de gargalhada. Promete que não vou mais querer ir junto. Promete que esse humor é que faz a diferença. Promete que cuida do Lojinha. Promete que só uma ligação basta. Promete que você está aqui.